Site carnavalesco do meu coração e de vocês também. Ei, Psyu! Tá aí a surpresa! Eterniza! É hora do show! Ai, só que malandro! Da boa peça! É o som do bem! Prepare o seu coração! Já é pior! Laia, laia, hoje o samba saiu. Laia, laia. O site nasceu no ano de 2007. Eu tinha uns 2, 3 meses que eu tinha saído do jornal O Dia. Meu amigo Rafael Lemos falou que a gente tinha que criar um blog. Naquela época estava a febre do blog, né? E que a gente tinha que ter um espaço de carnaval para falar do carnaval, que a gente não podia ficar afastado, porque a gente tinha aparecido muito lá no jornal O Dia, ele estava comigo lá. E ele deu o nome de Carnavalesco, o Rafael deu o nome, e a gente a partir de 2007 lançou o Carnavalesco, que era no formato de blog ainda, já o site, mas no formato de blog. Eu estou o tempo todo, porque eu sou o fundador do Carnavalesco. Porque eu era do SRZD com o Cisne e Alberto juntos. Quando o Alberto foi fazer a carreira solo dele, no Carnavalesco, eu fui junto. Então eu estou o tempo todo. Isso que vocês estão comemorando aí, eu estou dentro. Só saí agora, porque em função da Portela, né? Então, cheguei no site em 2014, no final do ano. Estava procurando estágio na época, ainda estava na faculdade. E mandei um e-mail para o Alberto, ele me respondeu, pedindo um texto sobre a importância do desfile dos grupos de acesso para o carnaval. Vi no Facebook um anúncio de que estava precisando de repórter. Na época eu estava sem trabalho, começo de carreira, e mandei o meu currículo pro e-mail lá que foi indicado e fui aprovado no processo seletivo, e dessa forma eu passei a integrar a equipe do site Carnavalesco. Eu fiz um curso que teve de jornalismo no carnaval lá na faixa e com o Alberto, né? E eu aprendi muito, eu adorei. Cheguei no site esse ano, 2017, fiz o laboratório de jornalismo lá na faixa. E aí depois do laboratório a gente fez o trabalho no carnaval e continuamos até hoje. Em janeiro de 2014 fui chamado para fazer o desfile do Grupo Especial do Grupo de Acesso e a temporada de ensaios técnicos. Era a minha primeira experiência no jornalismo, eu nunca tinha feito nada disso, só em faculdade. E quando eu cheguei, eu contei um pouco da minha experiência no Carnaval de São Paulo no ano anterior. E aí o nosso editor-chefe, né, o Alberto João, acabou depositando essa confiança para mim, e a gente foi lá cobrir o Carnaval de São Paulo a partir de 2014. Através do curso da faixa, junto com o site Carnavalesco, a respeito de um laboratório que se levaria os alunos, passar por CAI, para a gente poder aprender a dinâmica do espetáculo do carnaval. Conheci o Eduardo Holanda, que era o atual fotógrafo do Carnavalesco, e através dele, em uma comunicação, conheci o Alberto, que me chamou para fazer uns trabalhos, e a parceria deu certo, e eu já estou aí aproximadamente nessa raia de tempo de 2 anos e meio até 3 anos. Eu cheguei no site em 2016, eu vi uma vaga no Facebook falando que estava precisando de um jornalista. Eu resolvi mandar meu currículo porque eu gostava de carnaval. Aí, pouco tempo depois me responderam, não lembro se foi o Alberto, se foi a Ayup, marcando uma entrevista para o dia seguinte. Através do curso, pela faixa, eu vi que estavam fazendo inscrição para o curso de extensão e me interessei. São 8 carnavais, no carnaval de 2018 será o 9º ano. Eu tenho a responsabilidade de mostrar para quem está chegando que não é só uma passagem, que a gente pode ter uma carreira no carnaval, e eu gosto muito do que eu faço. Bom, comecei a trabalhar como comentarista de bateria especificamente no carnaval desde 2012, foi o primeiro ano que eu fiz de uma forma um pouco mais detalhista, né? Antes eu tinha uma liberdade um pouco maior do que os outros repórteres para entrar nas partes técnicas mesmo. E alguns comentários no site foram positivos nesse ponto, pedindo para estender para o ano seguinte. Eu conversei com o Alberto, ele achou a ideia muito boa, que era uma coisa que me incomodava muito assim nas análises. Antes até de estudar jornalismo, como eu era ritmista, eu via muita coisa
que não condizia com a verdade. O maior desafio de comandar o carnavalesco hoje eu não vejo nem na parte jornalística mais, não. Eu acho que a gente tem uma equipe muito jovem, uma equipe com muita vontade e uma equipe que bem ou mal vai fazer o trabalho. O maior desafio hoje é conseguir funcionar o ano inteiro. O carnaval passa por uma dificuldade financeira muito grande, não só todas as escolas de samba, como toda a cadeia produtiva do carnaval. Então fica muito complicado manter essa estrutura do carnavalesco, que é de estar em todas as quadras, todos os barracões, cobertura o ano inteiro. A gente tem coisas para melhorar? Tem muitas. Mas a preocupação é manter o que a gente já tem, que é muito difícil manter, e conseguir fazer mais. Antes do carnavalesco eu só acompanhava o carnaval. Eu sempre fui a única pessoa da família a assistir desfile de escola de samba, inclusive todo mundo falava, Alain é maluco ficar de madrugada assistindo o desfile. Ficar vendo um monte de gente passando na pista. É o que as pessoas que não gostam de carnaval falam. Eu não sou do Rio, né? Eu sou de Minas, sou de Umbá. E desde criança eu assistia aos desfiles. Não sei explicar esse meu gosto pelas escolas de samba, pelos desfiles. O meu pai era de comprar, né? Os discos, ainda eram discos na época, nos anos 80, 90. E dessa forma eu passei a escutar e passei a gostar dos sambas de enredo e passei a cultivar um gosto pelos desfiles. E com o surgimento da internet, né, eu jovem, eu comecei a entrar em sites, os primeiros sites de carnaval que tinha, o que dava para acompanhar de disputa de samba no início dos anos 2000. Dessa forma eu fui criando um amor muito grande pelo carnaval. Vem de infância, eu sou de família que frequenta o carnaval, minha avó é baiana na escola de samba lá no Espírito Santo, e essa paixão da minha avó passou para minha mãe, que também foi muitos anos desfilante, e minha mãe passou para mim. Então desde pequeno eu frequento o quadro de escola de samba, fui ritmista lá no Espírito Santo, e hoje estou aqui no Rio trabalhando com o carnaval. É bom e ruim. Por que é bom? É bom porque trabalhar em família é bom, não só porque o Alberto é meu marido, mas enfim, a galera que chega também é tratada como da família, as pessoas ficam aqui em casa, as reuniões são aqui, eu faço o estrogonofe que a galera gosta, então isso é legal. Mas ao mesmo tempo é complicado porque às vezes um esporro é um pouco mais pesado. E tem as questões mesmo, no carnaval, ele é meu marido, mas eu quase não vejo ele, não tem essa relação como marido e mulher que tem outra função teria. Então, mas é legal, eu gosto bastante. Acima de tudo é paixão, acima de tudo é uma coisa que às vezes é mais importante que a minha família, que mais importante até que eu mesmo coloco isso, é uma coisa que eu amo muito, eu fico muito feliz de ter conseguido criar isso e ter o apoio de todo mundo. É no carnavalesco que eu me satisfaço, é onde me faz feliz, eu faço o que eu gosto, que é o carnaval, somado ao jornalismo, e é o complemento da minha vida. Foi no carnavalesco que eu desenvolvi os projetos de fotografia, de design, de social media. Fazer o que você ama, né, e ainda ganhar para isso é um privilégio, né? Poucas pessoas têm esse privilégio na vida e eu, graças a Deus, sou uma dessas pessoas, né? Acompanhar, né, o nascer, o desenvolver e o desfile no dia realmente é muito emocionante. Você acompanhar a escola que você torce, né, e as escolas que você admira, as pessoas que eu sempre admirei, né, os sambistas, mestres-salas, porta-bandeiras, intérpretes, coreógrafos, carnavalescos. O site carnavalesco foi um grande aprendizado para mim, foi uma grande escola. Foi lá que eu comecei no jornalismo e mudou muito, né, me acrescentou muito na carreira. O dia a dia, aquela correria do carnaval, dá um timing legal para quem é jornalista. Depois eu passei por redação, hoje estou fora de redação, mas com essa experiência bacana que o site deu, né, desse trabalho do jornalista de apuração, de correria, principalmente ali na época de ensaios técnicos, de desfile. É uma experiência muito bacana, uma escola muito boa para quem está começando no jornalismo. Trouxe um reconhecimento, né? É legal, é bacana, assim. Claro que nem todo mundo vai elogiar, é uma coisa natural quando você faz um trabalho assim, que é um trabalho que não se preocupa em agradar as pessoas, se preocupa em avaliar, você às vezes não é tão bem compreendido, ou as pessoas discordam de você, é uma coisa natural, mas é muito bom pra mim, foi muito bom pra mim assim no carnaval, porque
Muita gente passou a me valorizar mais como profissional, né? Porque você acrescenta mais uma ferramenta no seu trabalho, que a grande maioria das pessoas avalia bem, né? E também tem a parte do reconhecimento, né? Sabe? De algum dirigente às vezes vai contratar um mestre de bateria e ligar para mim e perguntar o que você acha, ou o mestre de bateria ir para uma tal escola, ou sair de tal escola, chegar para mim, pô, quero te dar em primeira mão, porque você é um cara que sempre deu moral ao universo das baterias. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais comunicativa. Eu era muito tímido e muito preso quando eu entrei no site. Mas aí a gente tem que ligar para as pessoas, tem que pessoalmente conversar com pessoas que são importantes, querendo ou não. A gente tem que entrevistar um presidente de uma escola de samba, uma rainha de bateria, elas são pessoas importantes, ainda mais para quem gosta do carnaval. Então acho que eu tive que me tornar uma pessoa mais comunicativa. Cresci como pessoa, assim, acho que tudo, quando se fala de carnavalesco pra mim, mudou completamente minha visão. A gente é muito sério, a gente brinca entre a gente zoa, é como uma família mesmo. Às vezes tem uma briguinha, quebra um barraco, volta tudo bem, mas tem que ter responsabilidade, tem que entender que tem pessoas do outro lado que ficam esperando aquela reportagem para poder dormir. Tem gente que não tem outra fonte de informação, só o site, então a gente precisa sempre trabalhar com a verdade, sempre procurar levar a verdade mesmo. E os vários lados da história, que não são 2, às vezes são 3, 4, 5. Antes eu ficava esperando que alguém fizesse o conteúdo para eu me informar. Hoje eu estou do outro lado, vendo o carnaval com outros olhos, não mais de torcedor, mas como jornalista, e produzindo conteúdo para alguém que também gosta de carnaval, que sonha estar ali, também consumir o conteúdo que eu estou produzindo. Embora pareça assim, um site de carnaval às vezes parece que é uma brincadeira, que é uma diversão, e não deixa de ser em alguns momentos, mas se faz um jornalismo muito profissional no site. Desde que eu passei a integrar a equipe do site carnavalesco, eu aprendi muitas coisas relacionadas à profissão mesmo, texto, como é que você melhora o texto, apurar matérias, reportagens, formas de escrever. Eu tinha uma dificuldade para escrever sobre coisas emocionantes, né? Tipo, às vezes eu vou num evento e o Alberto João, o editor-chefe do site carnavalesco, me pede um texto que emocione. E eu tinha muita dificuldade de fazer texto assim, desde a época da faculdade. E o site carnavalesco me deu esse know-how, digamos assim, que eu ainda tenho que aprimorar, que eu ainda acho que não estou perfeito nisso. Mas isso é uma das coisas que o site carnavalesco, jornalisticamente, me ensinou. O que mais tem agregado à minha vida profissional em relação à fotografia e carnaval foi carregar o escudo do site. Uniu algo que eu já queria ter feito antes com algo que eu carrego durante a minha vida, que é o carnaval. Então foi uma experiência muito boa, uma experiência única, uma experiência que eu pretendo carregar sempre comigo. A responsabilidade de ser o dono do carnavalesco é você conseguir sustentar isso tudo. Essa engenharia toda que é o carnavalesco. Você trabalhar com a galera jovem, você procurar sempre fazer um novo, você procurar fazer um jornalismo de opinião, muito difícil, jornalismo de opinião no carnaval. Não deixar a chama do carnaval se apagar no coração dos sampistas, no coração da galera jovem. Manter uma cobertura de carnaval o ano inteiro, custe o que custar, e aí custe o que custar financeiramente, mentalmente, fisicamente, todos os tipos que a gente possa imaginar. Custe o que custar, o carnavalesco tem que seguir forte. É uma luta diária. Eu diria que não é um leão por dia, são vários leões por dia. Então a gente tem, enfim, enfrentar barreiras financeiras, de gente que não acredita, às vezes até dentro de casa mesmo, então isso é complicado. Eu ia para a final, né? E quando chegava em casa era 3, 4 horas da manhã. E eu tinha que mandar em tempo real aquilo para o Alberto.
Então eu acordava a minha mulher de madrugada, ela pegava lá e filmava, mandava para o Alberto, e isso muitas vezes no dia de semana, e no dia seguinte eu trabalhava também. Então era uma coisa que exigia sacrifício, mas nós fazíamos isso com o maior prazer, porque a paixão pelo carnaval, pelo samba, pelas escolas de samba era muito grande. Passou muito mais do profissional para o familiar, amizade, vai muito além do lado profissional. O meu maior orgulho no site é ele conseguir enfrentar todas as adversidades, balançar, balançar, balançar e nunca cair. Eu tenho dois momentos que me marcaram muito no carnavalesco. Um de muita alegria e o outro de muita tristeza. Vamos começar pelo feliz. Foi a minha estreia na Avenida, né, no Carnaval de 2014. Não foi nem um super desfile. Eu já vi, nesses 4 anos, eu já vi grandes desfiles e campeões, mas esse desfile me marcou por ter sido o primeiro. Foi o desfile da Em Cima da Hora, que vinha reeditando os Sertões, e foi um desfile que a escola vinha da Intendente, né, a escola estreando na Sapucaí, já era Série A, né, nos 2 dias de desfile. E eu me lembro dos intérpretes cantando um samba de 1984, aquele que fala sobre o trem. E assim, esse samba nem era um samba dos meus preferidos, assim, mas eu comecei a ficar muito emocionado e assim, eu não sou muito de chorar, eu fico emocionado, mas fico mais arrepiado. E eu me lembro que meu olho encheu d'água e eu comecei a olhar para aquelas arquibancadas, até perdi um pouco da concentração do que eu tinha que fazer, de prestar atenção no desfile, e eu me vi ali, porque em vários momentos eu tava ali, né, ali naquelas arquibancadas e eu tava na pista, né, como jogador de futebol que um dia chega a jogar, né, no clube grande, e eu tava, a partir daquele momento, jogando no clube grande, que é o site carnavalesco. Esse foi um momento de muita alegria para mim, que me marcou muito. E eu já um pouco mais experiente, vivi um momento recentemente de muita tristeza que me marcou muito, que foi a morte do presidente da Portela, Marcos Falcon. Eu tinha uma relação muito de amizade com ele, assim, gostava muito de mim, me mandava zap, me pedia opinião sobre as decisões da Portela, me passava informações da Portela. Parte marcante, no caso, separando em 2 anos, acredito que seja o ressurgimento de 2 escolas que infelizmente não vinham fazendo desfiles muito bons. Foi a Mangueira em 16 e a Mocidade em 17. Não dá para descrever um só. No nosso primeiro ano a gente já chegou com um temporal, chuva de granizo no AMB, e no segundo dia a Mocidade Alegre desfilando, campeã do carnaval, a escola toda de joelhos cantando samba, foi um momento marcante. 2015, o carnaval da Elis Regina no Vai Vai, se esteticamente não era tão brilhante assim, o chão, a comunidade do Bexiga sacudiu o AMB naquele ano. 2016, uma apresentação espetacular do Celcinho Modir como intérprete do Tatuapé, numa homenagem a Beija-Flor. 2017, o título histórico e inédito do Tatuapé, a Dragões da Real quase foi campeã, perdeu na última nota. Então, o Carnaval de São Paulo tem alguns momentos marcantes nesses últimos anos que o site carnavalesco esteve presente, mas se for para destacar um só, eu acho que a Mocidade Alegre de Joelhos em 2014, aquilo ali já está na história do Carnaval de São Paulo. Eu escrevi uma coisa sobre uma determinada bateria no ensaio técnico de 2013, e é uma bateria que eu não vou citar porque as pessoas vão saber o que é, e aí, sei lá, pode dizer que eu estou acusando, eu não tenho prova para dizer isso, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu fiz um comentário sobre um determinado instrumento para uma bateria no Carnaval de 2013, no ensaio técnico, e é uma bateria que é muito boa, e um jogador fez o mesmo comentário, exatamente igual, sem tirar uma palavra, na justificativa, e utilizando palavras que eu usei, sendo que no desfile não aconteceu aquilo que aconteceu no ensaio técnico. Então eu fiquei com uma ligeira, esse jogador não está mais no grupo especial, eu fiquei com uma ligeira impressão que o cara já foi pro desfile com aquilo meio que, aquela opinião meio que formada. Não vou dizer que ele copiou exatamente, mas talvez a memória fotográfica do cara tenha traído ele, entendeu? Tenha colocado lá. Então esse é um ponto que me marcou muito. E um segundo ponto também, o jogador Sérgio Naidin, ele uma vez me convidou para ajudar ele a escrever um mestrado para o UFRJ de bateria. E eu ajudei assim com algumas coisas históricas, com características de bateria. Isso para mim é muito gratificante, porque o cara que é maestro, né, cara? O cara é da música erudita. Eu não sou músico, eu sou um músico popular. Não estudei música assim como ele estudou,
entendeu? Eu li alguma coisa, eu tenho uma noção um pouco maior por interesse mesmo, por iniciativa própria, mas eu não estudei. Então isso foi muito legal, esse reconhecimento de um cara que para o universo das baterias pode não representar muita coisa, mas que para a música representa muito. Podemos dizer que foi o contato, né, com essas celebridades do mundo do samba, em especial com o Deninho da Beija-Flor, que sinceramente eu tive uma outra visão. Conversei com ele e eu vi que ele era uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. E não somente ele, como outras pessoas também que eu já admirava e tive essa oportunidade por meio do site. Antes eu só curtia carnaval pela televisão e aí em 2009, ainda como estagiária, eu ganhei o ingresso para assistir o Sábado das Campeãs. Foi o ano que o Salgueiro ganhou, então aquilo foi muito marcante para mim. No ano seguinte eu já estava na equipe. Então assim, quando o Salgueiro entrou, fez aquela curvinha ali, o coração disparou, entendeu? Eu pensei, caraca, tipo, ontem eu tava vendo isso na televisão, agora eu tô aqui, eu vou passar notícia, eu vou fazer entrevista. Então acho que assim, de todos, se eu tivesse que destacar um momento marcante bom, esse foi um dos momentos, com certeza. O carnaval todo foi marcante, né? Desde do início, na sexta-feira. E, assim, esse carnaval foi um carnaval diferente por conta dos acidentes, dos acontecimentos que tiveram. Então, foi assim, um batismo de fogo pra gente que começou esse ano. No carnaval de 2010, na Comissão de Frente da Unidos da Tijuca, foi o momento mais marcante para mim. Não sei se foi pela surpresa do que ia acontecer, mas foi um momento que eu não esqueço. Foi um momento do carnaval que eu não consigo esquecer. O momento pior, que eu fui mais atacado, foi no Segredo, Paulo Barros da Tijuca. Porque eu fiquei tão impactado com aquilo que eu vi, não só pela comissão de frente, mas o delírio que foi aquilo, porque aquilo ali era o que todo mundo quer, é a comunicação entre a concepção e a recepção. Aquilo ali foi uma coisa fantástica. As pessoas vendo aquilo, como elas reagiam, como elas se interagiam com aquilo. E foi um dos primeiros desfiles foi o quê? Foi a terceira desfilada? Não me lembro. Da terceira de domingo. Terceira de domingo. Olha só quanto desfile tinha pela frente. Aí eu vi, e ali naquela época tinha que passar em momento real no site. A escola desfilava, você tinha que ir pro celular, alguma coisa assim, e passar lá para a redação. Aí, postar ali já. Aí eu vi aquilo e falei, bom, vou embora. Não tem mais nada que eu tenha que ver aqui. Aí eu falei assim, não, eu vou ver. Não, peraí, pensando bem, eu vou ver o resto. Quer dizer, o resto não é melhor no sentido. No resto no sentido das demais. Mas aí o pessoal das outras escolas ficou uma fera comigo e começou a bombardear. Porque o carnaval teve muitas tragédias, vamos dizer assim. No meu primeiro ano, na minha estreia, uma porta-bandeira vai e torce o joelho. Tem um acidente na Sapucaí. Então aquele ambiente em si foi bastante assim, posso dizer, deixou um pouco nervoso e tudo mais. Mas assim, o ponto alto para mim foi o desfile das campeãs, que ali você pode ver como é que tudo funciona. Quando a porta-bandeira da Unidos de Padre Miguel, a Jéssica, ela sofreu aquela fatalidade e quebrou o pé na avenida, e eu pude fazer aquela foto do Vinícius com a bandeira aberta aos prantos e o público muito emocionado, ovacionando aquela situação. Esse foi o meu primeiro ano que eu não desfilei pela minha escola. Então, ver a sua escola entrar no local onde eu estava, ver tudo o que aconteceu e eu não poder ajudar ou estar ali com meus amigos, familiares, isso me marcou. O conjunto da obra, porque eu fui a única pessoa do site que cobri 3 carnavais. Eu cobri o de Vitória, no Espírito Santo, cobri o de São Paulo e o do Rio de Janeiro, do especial. E foi apesar da correria, né? O carnaval do Espírito Santo é uma semana antes. Apesar da correria, foi espetacular. Foi o ano de 2014 que
estava já no carnaval, o desfile acontecendo, e a gente foi subir à tarde, a gente costuma subir a galeria de fotos das alegorias na Presidente Vargas. Quando a gente subiu a galeria de fotos do Império Serrano, o Império Serrano estava no grupo A. Ainda não era Série A, né? Não, já era Série A. E o site saiu do ar. Nisso que ele saiu do ar, ele não voltou. E o momento mais difícil foi quando eu liguei para o Guilherme Ayup e pedi para ele reunir todo mundo na nossa salinha que a gente tem no Sambódromo, botar no Viva Voz celular, e eu falei, gente, a cobertura está acabando aqui. Ou seja, o carnaval não tinha nem começado, esse site carnaval não ia cobrir o carnaval. E o Ayup me falou que o clima na sala foi muito forte, muita gente ficou emocionada. Eu confesso que chorei muito, fiquei muito triste. Foi um ano muito difícil, a gente conseguiu depois cobrir ainda. Eu tinha liberado a equipe inteira, alguém da equipe falou, não, a gente não vai, a gente vai ficar e vai fazer. E as pessoas trabalharam, depois a gente subiu tudo, né? Todo o conteúdo a gente botou no ar. Mas foi muito impactante para mim, porque a gente trabalha o ano inteiro para chegar lá na hora e fazer uma grande cobertura, e a gente não estava conseguindo por causa da máquina. Uma frase que define o carnavalesco para mim, tem um samba da Unidos da Tijuca em 2015 que falava Carnaval eterno é a nossa união. Então para mim hoje essa é a frase que define o carnavalesco, não só em 10 anos, mas nos próximos anos. Carnavalesco, carnaval, eterna é a nossa união. É muito pessoal, né? Então eu tenho que falar o que eu sinto no meu coração e o que eu vivo esse tempo inteiro. O site carnavalesco é a minha vida. Eu vou parafrasear o treinador Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. Que é uma escola de jornalismo. Lá você aprende tudo na prática, ali no hardcore do jornalismo. Forma grandes talentos do jornalismo. Grandes nomes já passaram pelo site carnavalesco, outros ainda estão lá. Então é uma escola de jornalismo muito bacana e é aquele dilema que todo mundo já sabe, né? Referência na cobertura do Carnaval Carioca e do Carnaval do Brasil. Acho que não levem essa frase para o lado machista, que não tem nada a ver. Mas tem que ter muito culhão para trabalhar no site. Porque, não estou falando só de homem não, mulher também. Isso é uma expressão que é machista, mas acho que serve para o site, porque você é cobrado, você é questionado, você não pode ficar em cima do muro, você tem que se posicionar. Eu acho que essa é uma marca que o site não pode perder nunca. Um sonho que se sonha sozinho é um sonho que se sonha junto se torna realidade. Alguma coisa desse... por aí, entendeu? Que eu acho que a gente não faz nada sozinho, e aqui é muito assim. A gente tem que sonhar junto e a gente conquista junto, a gente faz junto, a gente cai junto, a gente levanta junto. Enfim, a gente faz tudo junto. Acho que não sei bem, eu acho que eu falei errado a frase, com certeza, mas é alguma coisa por aí. Oportunidade. Oportunidade pra mim é a palavra que resume trabalhar no site, pra mim resume o site em si. Família. Carnavalesco pra mim é família. Porque o carnaval é o ano inteiro, não dura apenas os 4 dias. É um sonho que se torna realidade. Pra mim, é o pra sempre. É aquela história que começou e que não vai acabar, porque sempre quando a gente pensa que chegou ao fim, temos um novo carnaval. Pra mim, em tudo que aconteceu comigo, e estar presente no carnaval desse ano é gratidão. Não basta gostar de carnaval, tem que amar. Tem que amar muito. Porque a gente toma esporro, a gente trabalha muito, mas é gratificante demais ver o resultado em acessos, em elogios que a gente recebe tanto.